Bom, e hoje é dia de balanço, ontem também teve a LDO. Vamos lá para o Salão Verde, que a Carol Nogueira tem tudo pra gente sobre ontem, sobre o semestre. Carol. Pois é, Mariana, era grande a expectativa para a votação, principalmente dessa medida provisória aí que trata do preço mínimo do frete, né? E como você mesmo falou, teve a aprovação da LDO, é momento mesmo da gente fazer um balanço geral, até mesmo do semestre, né? Já que o semestre legislativo está acabando essa semana. Quem está aqui com a gente para fazer isso com a gente é o deputado Zé Geraldo, que é do PT do Pará, vice-líder do PT, e também o deputado Isalci Lucas, que é vice-líder do PSDB e é do PSDB do Distrito Federal. Deputado Zé Geraldo, tabelar preço de frete é a solução para essa crise dos preços da gasolina, do diesel, do transporte? Eu acredito que quem já está pagando é o consumidor e quem vai pagar é o consumidor. Eu acho que o grande debate no Brasil é o preço dos combustíveis. Nós não podemos, depois de ter petróleo sobrando no Brasil, uma petrolífera que é a maior da América do Sul, o brasileiro ter que pagar um petróleo tão alto. E no caso do diesel, é claro que quem paga esse frete, esse tabelamento, se ele é bom para os caminhoneiros, mas com certeza isso é muito ruim para os consumidores. Então nós precisamos buscar outras alternativas, porque o Brasil vive sobre rodas, né? De norte a sul, de leste a oeste. 85% do transporte nesse país é rodoviário. Imagine uma carga que sai de São Paulo e vai para Belém do Pará, vai para Porto Velho. Como é que fica a situação dos preços? E o consumidor lá na ponta já está sentindo exatamente essa greve dos caminhoneiros, que é justa, reivindicou tabelamento, eles também não podem trabalhar com prejuízo, mas a população não pode pagar a conta, o governo tem que encontrar a equação, e a equação é baixar o preço dos combustíveis. Deputado Isalci, embora a solução mais importante, segundo o deputado Zé Geraldo, seja a questão do preço, o que ficou definido ontem é essa tabela do frete mínimo. Isso vai ajudar a resolver o problema? Eu acho que não, é uma medida paliativa, provisória, e é uma tabela, não tem definido o preço, vai ter muita discussão ainda com relação ao valor, mas precisamos encontrar um mecanismo definitivo. Nós temos que investir mais na malha ferroviária, não dá para ficar só na malha rodoviária. Houve um excesso de incentivo à aquisição de caminhões e agora existe excesso no mercado e acaba comprometendo o preço. Mas vamos continuar debatendo, né? A questão das multas, a questão constitucional também, mas vamos ter que rever isso para o ano que vem. Outro grande destaque do dia de ontem foi a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A gente vai conferir agora na matéria, em primeiro lugar, como é que foi a discussão na Comissão Mista de Orçamento que aconteceu ontem de tarde. A Comissão Mista de Orçamento estava lotada para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O texto do relator, senador Dalírio Beber, foca nos dois pontos que mais pressionam as contas públicas: excesso de incentivos fiscais, que devem somar cerca de 300 bilhões de reais este ano, e o aumento das despesas obrigatórias, como, por exemplo, o pagamento de pessoal. Beber prevê déficit de 132 bilhões para o setor público. Para combater o desequilíbrio fiscal, o texto prevê medidas como o corte de despesas administrativas e a proibição de descontos nos impostos para as empresas. O governo terá que enviar ao Congresso, ainda este ano, um plano de redução de 10% nos incentivos fiscais previstos para 2019. A maior divergência foi a proibição de reajuste salarial e de contratação de novos servidores para o ano que vem. Alguns parlamentares acreditam que a medida interfere na autonomia de outros poderes e vai contra o serviço público. O governo e o relator estão propondo corte de investimentos públicos, de programas sociais e arroz salarial. Nós encaminhamos contra e vamos lutar na sessão do Congresso Nacional para derrotar essa posição do governo Temer de arroz salarial e de desmonte do Estado brasileiro. O relator rebateu a afirmação e disse que é preciso evitar o inchaço da máquina pública para não sobrecarregar o novo governo que vai comandar o país a partir do ano que vem. Não existe possibilidade de nós criarmos cargos, de dar reajuste no ano que vem. Ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias estabelece isso. Naturalmente que o novo governo, qual era o nosso espírito, o propósito? É não criar mais dificuldade a serem transferidas ao futuro governo. Mas a proibição de contratar novos servidores e reajustar os salários permaneceu no texto que foi aprovado. O relator também manteve os 5% de corte nas despesas administrativas. Segundo o senador,
essa medida tem caráter pedagógico para que todos os órgãos públicos economizem com gastos diários, como contas de luz e de telefone. O texto também permite que o governo peça ao Congresso autorização para emitir títulos além do que a Constituição permite, aumentando o endividamento e quebrando pela primeira vez a chamada regra de ouro das contas públicas. Pois é, e depois dessa polêmica na Comissão Mista de Orçamento, a polêmica aumentou ainda mais durante a discussão da LDO lá no Congresso. E essa questão da proibição do reajuste de servidores para o ano que vem acabou sendo revista ou retirada do texto pelos deputados e senadores. Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa discussão lá no Congresso. Já à noite, o último compromisso dos parlamentares neste primeiro semestre aqui no Congresso Nacional. Na pauta de votações da sessão conjunta de deputados e senadores, projetos que remanejam o uso da verba pública. Mas o principal item a ser votado era a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do Orçamento Público Federal do ano que vem. Uma das polêmicas do texto era a proibição de reajustar os salários dos servidores públicos no ano que vem. Nós não podemos aceitar que haja congelamento tanto para salário de servidor, como a impossibilidade de contratação de pessoas. Aí precisa professores, precisa pessoas para a área da segurança, precisa para a área da educação, e está congelado. Não, nós não podemos aceitar. Nós estamos aqui escutando um discurso que é um falso discurso. Proteger o servidor é justamente permitir que o Estado brasileiro continue rígido. O Estado brasileiro continue em condições de fazer frente às suas necessidades e aos desafios que estão colocados à nossa frente. Quem quer que seja o próximo presidente da República vai precisar respirar para poder administrar o país. Esse é um discurso falacioso. Não se protege o servidor se aumentando o déficit público da nação, aumentando o rombo e o buraco que existe. A polêmica foi tanta que a proibição de reajustar os salários dos servidores acabou sendo retirada do texto por decisão da maioria dos parlamentares. Deputados e senadores também aprovaram a retirada do ponto que obrigava o corte de 5% dos gastos com despesas administrativas, como conta de luz e telefone. A proposta que traz as regras para o orçamento do ano que vem vai agora para a sanção presidencial. Pois é, vamos conversar agora com os deputados sobre essa aprovação. Deputado Zé Geraldo, o que a gente pode esperar, o que o brasileiro pode esperar de 2019, de acordo com esse orçamento que começa a se desenhar agora, com essa lei de diretrizes, que dá justamente as diretrizes para o orçamento do ano que vem? Bom, primeiro é bom dizer que a LDO, ela se adequa a uma lei que o Congresso votou, que a maioria votou, que limita gasto por 20 anos. Eu penso que essa lei é o passaporte para a escravidão do povo brasileiro. Porque a LDO, ela indica uma recessão para 2019. Há corte de investimentos em infraestrutura, por exemplo. O Brasil hoje investe 1,8% do seu PIB em infraestrutura, enquanto o Chile já investe mais de 5%, os países asiáticos mais de 7%. Então, como um país do tamanho do Brasil vai gerar emprego, vai trazer bem-estar para o povo brasileiro, se ele está investindo apenas 1,8%. E ainda queria diminuir salário dos servidores, porque significa que em não ajustar, você está diminuindo. Então, essa pesou na balança porque nós estamos aí à véspera de uma eleição. Então, ficaria muito difícil os parlamentares votar a favor de os servidores não poder ter reajuste e nem poder se contratar servidor em 2019. Então, eu acho que é um retrocesso a LDO, porque ela indica a recessão para o país para 2019. Deputado Zé, o senhor concorda? Olha, a LDO, o texto original que foi votado, ele não previa a não contratação de pessoas. Havia muitas exceções, como educação, saúde, segurança, mas a questão do reajuste, ele foi derrotado, nós retiramos do projeto exatamente porque já existe a lei do teto. Então não tinha que fazer novamente. Agora, temos que lembrar que em 2019 nós teremos um novo presidente da República. E ele poderá, a qualquer momento, encaminhar para a Câmara, para o Congresso, uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias, exatamente adaptando e compatibilizando com a nova proposta do governo. Então, essa votação de ontem ela é importante, mas haverá sim modificação com o novo presidente.
A LDO ela encerra, na prática, o semestre legislativo aqui na Câmara dos Deputados, que deve começar, então, o recesso parlamentar na próxima semana. Isso não foi confirmado ainda, mas é o que todo mundo espera depois da aprovação da LDO. Vamos fazer um balanço desse primeiro semestre. Foi um primeiro semestre de muitas votações. Recentemente foi aprovado o projeto que permite aí a venda de 70% dos campos do pré-sal. Teve a questão das distribuidoras de energia. Mais no início do semestre teve a aprovação da regulamentação do Uber. Qual o balanço que os senhores fazem desse primeiro semestre de 2018 aqui na Câmara? Um balanço muito negativo. É só você avaliar quais foram as votações que foram aprovadas aqui no Congresso que beneficiam o povo brasileiro. Todas elas, na grande maioria, vão de encontro à privatização de Eletrobras, pré-sal, subsídios trilionários para o capital internacional. Enfim, tudo que se votou aqui vai exatamente beneficiando o capital especulativo, o capital internacional, e arrochando a vida do povo brasileiro. Então eu faço um balanço que foi muito negativo que o Congresso produziu para o Brasil e para o povo brasileiro. O senhor concorda com isso, deputado Zalcin? O país ficou numa situação muito difícil, né, nesse último governo passado, deixou um rombo muito grande nas contas públicas e teve que se fazer ajuste. E vamos fazer ainda muitos ajustes, porque o prejuízo foi muito grande. Quebraram a Petrobras, quebraram a Eletrobras, aliás, quebraram o país. E não é fácil realmente recuperar tudo que foi feito no curto prazo. Mas eu tenho confiança e acho que o saldo foi positivo, mas temos que melhorar muito ainda. Espero que com o novo presidente da República a gente possa rever tudo isso. Deputado Zé Geraldo, algum assunto que ainda deve ser votado no segundo semestre, o senhor adiantaria? Eu não acredito que nós teremos quórum nesse segundo semestre para votar algo de importante para o povo brasileiro. Eu acho que agosto, setembro é pré-campanha e campanha, e esse Brasil já espera exatamente que a democracia seja restabelecida para fazer as mudanças que o povo brasileiro, que os trabalhadores brasileiros esperam. Deputado Zé Geraldo, eu agradeço a participação do senhor.